Nesta videoaula, nós vamos reforçar o conceito da integral definida como sendo a área sob uma curva, num dado intervalo, que foi a ideia inicial do matemático Riemann. Então vamos lá. E para isto nós vamos ver algumas animações no GeoGebra. São 3 animações que foram preparadas para que você possa entender o conceito no GeoGebra. Eu tenho aqui o primeiro gráfico, onde nós temos desenhado na tela uma parábola, uma função de segundo grau, dada pela lei de formação x² menos 3x mais 2, e eu vou calcular a sua área no intervalo de 2 até 4, ou seja, do ponto 2 em x até o ponto 4 em y. E para isto nós vamos usar a ideia de Riemann, ou seja, vamos usar os retângulos abaixo e os retângulos acima na função. Então vamos lá. Inicialmente vamos calcular a área. Note que eu tenho aqui retângulos abaixo, 4, 7, 3, 4, 7, 3 e retângulos acima, 4, 6, 1. Vou diminuir aqui a velocidade para que você perceba o que foi feito. Inicialmente nós temos esta figura. Vou aumentar aqui, veja, com 2 retângulos. Um retângulo aqui embaixo e um retângulo aqui em cima. Mais um retângulo, agora 3 retângulos. Veja só. Esses retângulos fornecem a área abaixo da curva, ou seja, a menos daquilo que realmente é. Por quê? Porque eu não estou considerando esses espaços aqui. Então, à medida em que eu aumento os retângulos, a área vai se aproximando da área real. Eu estou aqui com 13 retângulos, né? De modo que, levando até 100, que foi a quantidade que eu programei, eu tenho uma área próxima de 461. Agora nós vamos ver os retângulos acima, ou seja, excedendo a área realmente. Aqui eu tenho somente 1, tenho 2, note que eu estou tomando esta região e esta região que não pertencem à região que eu quero, 3, 4 e assim vai. Então esses retângulos, eles são tomados acima, ou seja, sobrando estas pontas aqui. Na medida em que eu aumento até 100, eles se aproximam da área real, 473. Então, retângulos acima, 473. Retângulos abaixo, 461. Somo e divido por 2, eu tenho o valor próximo da área, que é 467 unidades quadradas. Então, esta foi a ideia de Riemann ao tentar calcular a área de uma região. Note que toda a região está acima do eixo x. Consequentemente, o resultado da integral definida significa a área abaixo da curva, até o eixo x, no intervalo de 2 até 3. Mais um gráfico. Aqui eu tenho agora uma função, também uma parábola, cujo intervalo de integração é de menos 3 a 5. Aqui eu tenho a soma superior, ele vai dar a resposta. Aqui eu tenho a soma inferior e o grau de proximidade do valor obtido. Note que se eu fizer 90 retângulos, vamos diminuir um pouquinho mais. Se eu fizer 6 retângulos, abaixo e acima, eu tenho 84 na soma superior e 40 na soma inferior, uma diferença de 44. Não é preciso. Aumento a divisão aqui no intervalo de integração, ou seja, crio mais retângulos e vamos ver o que isto provoca. Note que à medida em que eu aumento os retângulos, a diferença entre as áreas diminui, né? Diminui e
vai se aproximando da área real. Aqui eu estou fazendo muitas divisões e quanto mais divisões eu fizer aqui no intervalo de integração, mais próximo o resultado estará da área correta. Então, eu fiz aqui 600 divisões, ou seja, dividi o intervalo de -3 a 5 em 600 pedaços, 600 retângulos abaixo, 600 retângulos acima. A soma superior resultou em 60 a 63, a inferior 60 e 19, uma diferença entre elas de 44 centésimos, somando e dividindo por 2, eu tenho um valor próximo da área, sendo que a área exata é 60,41 unidades quadradas. Então está aí a ideia de rima, definindo a integral definida como sendo a área sob uma curva num dado intervalo. Lembrando sempre que isto só é verdade se a região estiver acima do eixo x. Mais um exemplo, um trecho de uma função de segundo grau, f de x igual a x quadrado, e eu vou calcular a área sob esta curva no intervalo de 1,5 até 4. Está aqui, 1,5 a 4. Vou traçar retângulos superiores e retângulos inferiores. E vamos ver o que acontece. Veja, um retângulo superior, um retângulo inferior. Aqui embaixo eu tenho as áreas inferiores e superiores. Mais uma divisão, mais outra divisão, mais outra divisão. Note que a área abaixo é bem menor que a área acima. Por quê? Porque eu estou tomando todo esse trecho aqui que não é a área da região que eu quero. Aumentando, agora eu estou em 10 retângulos, né? Note aqui a diferença entre as áreas. Aumentando a quantidade de retângulos, estou em 150 divisões, 200 divisões. Então, eu criei 200 retângulos, dividi o intervalo de 1,5 a 4 em 200 retângulos, claro, todos de mesma base, acima e abaixo. A área acima, 62,36, a área abaixo, 63,11. Somando e dividindo isto por 2, tirando a média, eu tenho a área da região muito próxima àquela que é a resposta da integral de x quadrado dx no intervalo de 1,5 a 4. Está aqui a ideia de rima, conceituando a integral definida como a área sob uma curva até o eixo x num dado intervalo, desde que esta região esteja acima do eixo x.